Você sabia que no passado os desenvolvedores usavam janelas nativas do navegador como pop-ups para exibir conteúdo? Imagine clicar em um link para ver uma tabela de tamanhos de camisetas em um site de e-commerce. Essas janelas nativas não eram nada personalizáveis e muito menos amigáveis para o usuário. Depois disso surgiram os popovers estilizados com CSS e bibliotecas externas para criar uma experiência mais atraente e fluida. Mas agora a história mudou. Você não precisa mais de uma linha sequer de JavaScript para criar popovers. O padrão moderno da web traz suporte nativo para isso com a incrível API Popover. Ficou curioso para saber como usar essa novidade e deixar seus projetos mais modernos e acessíveis? Fique ligado, porque vou te mostrar tudo em detalhes neste vídeo. Então aqui eu tenho um código HTML bastante simples, com apenas um botão, onde ao clicar vai mostrar uma tabela de tamanhos. Antigamente nós tínhamos que utilizar JavaScript para essa tarefa e utilizar o alert que abre uma janela nativa do browser para exibir a informação. Eu teria que criar uma função, por exemplo, mostrar tabela de tamanhos. Essa função JavaScript, então ela cria aqui um texto e esse texto vai ser exibido no alerta. Então, no momento do on-click do botão, essa função seria acionada. Então, para demonstrar como era antigamente, o efeito visual seria este. Seria aberto um pop-up, utilizando o alert do JavaScript com as informações que desejamos. Aí teria que clicar no botão OK para essa informação ser fechada. Então, depois houve uma pequena evolução, onde nós utilizamos uma segunda janela para simular um pop-up, utilizando o window.open, também sendo necessário o uso do JavaScript. Utilizando o mesmo exemplo, no botão onClick seria chamada essa função abrir tabela tamanhos, aqui no JavaScript, onde seria então aberto um pop-up utilizando uma segunda janela do navegador, que vai chamar uma outra página HTML. Então essa página aqui, tabela-tamanhos.html, ela é um outro HTML completo, onde nós temos a informação então dos tamanhos das nossas camisetas. Então, para demonstrar, a gente clica e é aberta uma outra janela com a informação. Então esta foi a segunda forma que utilizamos para abrir pop-ups. Então depois nós passamos a utilizar o recurso do CSS escondendo a nossa pop-up. Então eu tenho aqui um div e está com display none. Esse div então ele é utilizado para exibir o pop-up. Se eu tirar essa propriedade do display, nós vemos aqui a nossa tabela de tamanhos de camisetas. No caso, então, essa div ela é inicialmente colocada com display none, ou seja, ela vai estar presente aqui na tela, mas escondida. Então, nós tínhamos que fazer uso também do JavaScript para adicionar um evento do onClick aqui do nosso botão, para mostrar a tabela dos tamanhos, e mudar a propriedade do CSS do display none para block. Então, dessa forma, ao clicar aqui no botão, nós conseguimos ver a nossa janela de pop-up. Se eu clicar novamente, ela é fechada. Então este era um outro recurso antes do uso dessa Pop-up Over API, que era através do CSS, mas ainda assim tínhamos que fazer uso do JavaScript. E por fim, então, agora vamos ver como utilizar a Pop-Over API para criar uma janela de pop-up sem utilizar nenhum código de JavaScript. Então basicamente o que nós temos que fazer é, por exemplo, ter um div com o conteúdo que nós queremos exibir no pop-up e colocar este atributo HTML popover. Se eu tirar esse atributo, nós vemos aqui que a nossa tabela de tamanhos ela aparece. Então, utilizando o atributo, ele automaticamente esconde o conteúdo da div. E nós temos que fazer então uma relação. Quando eu clicar aqui no botão para exibir essa popover, eu tenho que especificar este atributo popover target. Esse popover target ele vai apontar para o nosso div, então nós temos que utilizar o mesmo ID que foi utilizado no div, neste caso popover tabela. E eu estou utilizando aqui uma outra propriedade no botão, dizendo que esse meu popover type ele é do tipo manual. E veja que nós não temos nenhum JavaScript nesta página. Nós temos apenas um uso do CSS, onde utilizamos esse backdrop, ou seja, ao abrir o div nós vamos escurecer a tela de fundo para dar um realce na nossa pop-up. E estou também dizendo aqui que não vai ter nenhuma borda, porque o padrão do popover é ter uma borda, e estabelecendo um padding de 12. E o resto aqui é tudo CSS para estilizar apenas a nossa tabela. Então, a vantagem do uso deste Popover API é não precisarmos utilizar nada de JavaScript no nosso código. Então, se eu clico aqui no botão, veja que escureceu com essa propriedade do CSS, utilizando div popover e o backdrop. Podemos especificar qualquer cor aqui.
e se clicarmos aqui fora do nosso pop-up, ele vai ser escondido automaticamente. Tudo sem utilizar uma linha de JavaScript. Então, se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Até mais!